Graças e paz, irmãos. Mesmo assentados como estamos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 3. Diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nesse instante, meu Deus, de, abrindo a Tua palavra, podermos ouvir a Sua voz. Senhor, nós não somos dignos desse momento. Por isso, Senhor, purifica os nossos pecados, restaura, Senhor, os nossos corações, para que possamos, ó Senhor, ouvir de maneira sincera a Sua voz e Te obedecer. Se há em nós, Senhor, algum empecilho que nos leve, Senhor, a endurecer-nos e não aceitarmos o Teu querer, retira de nós, Senhor. Restaura-nos hoje à noite. Anima-nos, ó Senhor, para que, meio às lutas e tribulações, possamos encontrar conforto e segurança no Senhor. No nome santo de Jesus Cristo é que nós te oramos. Amém. Irmãos, é difícil lidar com projetos mal sucedidos. Quando nós planejamos alguma coisa que não dá certo, é extremamente frustrante, a gente geralmente fica chateado. Mas alguns projetos são tão grandes que quando eles não dão certo, nós ficamos mais do que chateados. Casamento é um desses projetos, que nós muitas vezes passamos a vida inteira planejando. E quando de repente somos obrigados a descobrir que esse projeto não funcionou, que de alguma maneira ele precisa ser encerrado. Como é difícil lidar com toda essa situação e como é difícil encarar esse tipo de sofrimento. Quando passamos 10, 15, 20 anos criando um filho e descobrimos que ele resolveu andar por todos os caminhos os quais nós dissemos que eles não andassem. Quando eles se enfiam em drogas, quando eles resolvem se opor aos pais, quando eles tomam decisões erradas e confrontam os pais. Como é difícil lidar com esse tipo de situação, um projeto que tinha tudo para dar certo e de repente dá errado. Não é impossível viver uma vida com projetos tão grandes, se desmanchando sem se frustrar e sem cair em profunda tristeza. Mas a vida é assim mesmo. Nós vivemos a vida e estamos sempre propensos a ter grandes projetos desmanchados e arruinados. A pergunta que nós fazemos é: como é que podemos, como crentes, viver em paz e segurança quando tudo ao nosso redor está se desmanchando, quando os nossos grandes projetos estão andando para trás e quando tudo que podia dar errado está dando errado, quando todas as pessoas que amamos estão nos decepcionando, quando de repente todos se levantam contra nós? Como viver tranquilo, em paz e segurança em meio a uma situação como essa? Davi, meus irmãos, nesse salmo está enfrentando um dos piores momentos na sua vida. Esse terceiro salmo é interessante porque ele segue uma lógica. O primeiro salmo começa com uma bem-aventurança, o segundo salmo termina com uma bem-aventurança e o terceiro salmo começa de repente com uma vida completamente arrasada. Parece que de alguma forma o salmista tenta nos mostrar de que a vida é assim e que nós precisamos reagir. Esse é, na verdade, ao que tudo indica, o primeiro salmo de Davi, já que há uma referência de que pode ser que o segundo salmo tenha sido escrito por ele, mas que tem descrito como sendo o primeiro salmo de Davi é esse aqui. Também é o primeiro momento no livro dos Salmos que aparece a palavra salmo, aí na sua introduçãozinha, que você tem lá em cima, Salmo de Davi.
A palavra salmo significa tanger com cordas, dar a ideia de apresentar ao Senhor um louvor que será acompanhado. Mas esse também é a primeira oração dos salmos. E logo de cara, a primeira oração que nós temos na Bíblia, nos salmos em específico, de repente ele é o que nós chamamos de um lamento pessoal. É um rogar a Deus por misericórdia, é uma oração pedindo de ajuda. Porque na verdade o que está acontecendo aqui é que Davi está em plena fuga. Davi precisa fugir de Jerusalém, ele precisa atravessar o rio Jordão e acampar-se numa região próxima chamada Manaim. Ele está fugindo, meus irmãos, porque ele está sendo perseguido. Está havendo um complô em Israel, está iniciando-se uma guerra civil que vai ser muito violenta e agressiva, mas o que parece é que Davi está em pleno choro, em plena angústia, em plena agonia, porque tem alguém que o está perseguindo e essa pessoa é o próprio filho dele. Nesse momento, Absalão juntou um grupo de homens, comandantes do exército de Davi, conseguiu um número suficiente de soldados, está invadindo Jerusalém. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz que nesse momento que esse salmo está sendo escrito, Davi está fugindo de Jerusalém, ele para no Jardim das Oliveiras e faz uma oração rogando ao Senhor por misericórdia e passa a partir daí empreender uma fuga descalço, em humilhação completa. Ele está vivendo um momento de muita dor, ele está simplesmente com a cabeça coberta, descalço, orando ao Senhor, no Jardim das Oliveiras, semeando com lágrimas a sua vida, rogando ao Senhor por misericórdia, nesse momento em que o próprio filho o traiu com homens que estão ao lado dele e que o estão agora perseguindo. Esse salmo, meus irmãos, então, nos mostra que Davi perdeu toda a sua dignidade real, perdeu toda a sua honra, ele está em plena agonia, em pleno desespero, ele precisa da ação do Senhor. E aí a pergunta é, como é que se vive em segurança e paz em meio a essa situação toda? E é nessa oração que Davi vai nos ensinar isso. Davi nos ensina a vivermos em paz e segurança como redimidos do Senhor. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre isso hoje. Paz e segurança santa dos redimidos. Em que elas se encontram? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa paz, ela não nos impede de enxergar as dificuldades que estão diante de nós. O salmista não tem muito assunto. Notem que, de repente, ele não faz um preâmbulo bonito para a sua oração, ele não traz palavras bonitas, como geralmente acontece, ele não começa exaltando ao Senhor, ele não começa glorificando a Deus, como nós aprendemos que deveríamos fazer. Davi está tão angustiado que ele já começa o seu salmo com a palavra Senhor. E a angústia de Davi, meus irmãos, é clara e é óbvia, porque Davi está em meio a uma perseguição de uma guerra. De novo, Davi está numa batalha. E a grande queixa que ele nos traz é que os inimigos dele estão se avolumando. Acontece, na verdade, que Davi sabe o motivo dessa guerra. Essa guerra, meus irmãos, foi fruto do pecado de Davi com Betseba. Ele caiu em pecado com Betseba e não só cometeu adultério, mas matou Urias, o marido de Betseba, para ficar com Betseba. Ele comete 2 pecados graves, adultério e assassinato. E por conta disso mesmo, o Senhor disse que iria perdoá-lo, mas que de alguma maneira ele iria receber as consequências do seu pecado na sua vida. E por isso a espada jamais se apartaria da casa dele. Ele começa já de cara perdendo o filho que ele fez com Betseba ainda em adultério. Ele ora, roga ao Senhor, ele jejuma por essa criança, mas não tem jeito, o Senhor a mata. Mas como se não bastasse, a vida dele começa a se tornar um turbilhão de dificuldades. Ele tem um filho chamado Amnon, que é o confiável, e Amnon, na verdade, tem uma irmã, uma meia-irmã chamada Tamar, e ele resolve se apaixonar por essa irmã, ele tem um desejo profundo por essa irmã, ele vai e estupra a própria irmã. Aquele que deveria ser digno de confiança, se torna o estuprador da própria irmã. Absalão, que era irmão legítimo de Tamar, de repente espera em Davi alguma atitude, mas Davi nunca vai repreender nenhum dos filhos, Davi nunca vai tomar nenhuma providência em relação aos filhos, ele deveria tomar uma providência com relação a Amnon, ele não toma, até o instante que Absalão se revolta, vai lá e mata Amnon. E aquele que é chamado de o pai da paz, agora mata o próprio irmão,
passa um tempo exilado, até que um dia o profeta consegue que ele tenha um encontro com o pai, porque Davi ficou extremamente raivoso com Absalão. E no dia em que Davi e Absalão deveriam se juntar e fazer as pazes, o que aconteceu é que Davi ficou calado e não disse uma única palavra na frente de Absalão. E o texto nos diz que daquele dia, Absalão saiu da presença do rei, em primeiro lugar decidido a tomar o reino, em segundo lugar decidido a matar o próprio pai. Ele era um dos homens mais bonitos. A Bíblia nos diz que Absalão tinha um cabelo enorme, era praticamente uma juba de um leão. Hoje em dia as mulheres achariam isso horrível, mas ele era muito bonito, era um homem extremamente bonito. E o texto nos diz que ele tinha uma habilidade em especial. O livro de 2 Samuel nos diz que ele tinha a habilidade de enganar as pessoas. Ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha uma boa conversa. E o que ele faz, meus irmãos, de repente, é começar a juntar pessoas ao seu redor. Ele começa a conversar com um e fazer alianças. Até que um belo dia ele resolve que vai tomar a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, pega as concubinas do pai, faz sexo com elas em praça pública, humilha o rei e se auto-intitula Rei de Israel. E Davi precisa fugir da cidade. É assim que Davi está. Davi já tinha perdido um filho, já tinha tido uma filha estuprada pelo próprio filho. Davi agora está vendo o próprio filho se levantando contra ele, não só com a intenção de se tornar rei, mas principalmente com a intenção de matar o pai. É isso que Absalão quer. Aquele que deveria ser o pai da paz, começa uma guerra imensa. E Davi vê tudo isso e vê a habilidade que Absalão possui de conseguir aliados. Davi vê a habilidade que Absalão possui de conseguir que os sacerdotes o apoiem, que os comandantes do exército o apoiem. Ele diz: Senhor, o que é que eu faço? Porque a cada dia que passa, os meus inimigos só aumentam. A cada dia que passa, Absalão aumenta a sua influência. A cada dia que passa, eu tenho mais inimigos. O povo de Israel começou a seguir Absalão. O povo começou a achar que realmente Absalão era para ser o rei. Eles começaram a achar que Davi deveria ser deposto. Davi se queixa dizendo: Senhor, os meus inimigos estão crescendo de forma assustadora. Ele termina o versículo 1 dizendo: são numerosos os que se levantam contra mim. Ele diz: Senhor, o número deles eu nem sei mais. O exército que ele possuía era um grupo pequeno de homens, valentes, mas pequeno. Davi diz: e a cada dia que passa o reino se esvai da minha mão. Eu preciso que o Senhor ajude-me nessa situação. Mas de repente, meus irmãos, parece que tudo está perdido para Davi, porque ele enxerga os inimigos por todos os lados e pior, o número desses inimigos crescendo. E esses homens, meus irmãos, trazem ainda mais notícias. Eles tentam destruir não só Davi, mas eles tentam minar a segurança de Davi. Vejam o versículo número 2. Eles são ímpios, eles são homens ruins, eles são homens maus. E o texto diz no versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. De repente Davi diz: Senhor, o que eles estão dizendo é terrível. Senhor, o que eles estão dizendo maltrata-me o coração. Porque primeiro, eles crescem em número, são muitos. Segundo, Senhor, eles não creem que o Senhor pode me salvar. Eles não creem que o Senhor pode salvar a mim. Eles não creem que o Senhor pode me socorrer nesse momento de dificuldade. Por 3 vezes ele vai usar a palavra salvação aqui nesse salmo. Ele começa no versículo 2 e termina no versículo 8 de novo trazendo a palavra salvação. A palavra para salvação aqui é a mesma palavra para Jesus no Novo Testamento. Diz: não há escapatória para mim. Ele diz: não há como eu me salvar. E eles estão dizendo isso para mim o tempo inteiro. Davi está consciente das dificuldades que ele possui, meus irmãos. Ele está ciente das dificuldades que ele está para enfrentar. Mas ele imediatamente reage de forma muito ostensiva à voz desses homens dizendo: Senhor, olha o que eles estão dizendo a mim. Eles estão me fazendo fugir porque os meus inimigos aumentam a cada dia. Mas o pior de tudo é que eles estão dizendo que o Senhor não vai me salvar. De repente, meus irmãos, o texto dá uma pausa aqui. Aparece pela primeira vez uma expressão chamada Selá. Nós não sabemos ao certo o que isso significa. Ela pode significar tanto parar, como calar, como elevar. Se é elevar, o que tudo indica, o que ele está dizendo é que vai subir um tom, a música, e as trombetas vão tocar mais fortes aqui a partir de agora. Mas pode ser que signifique calar, ou seja, dar uma pausa para meditar no que está acontecendo, para
entender as coisas como estão funcionando. De repente Davi para o salmo e diz, está na hora de raciocinar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que os meus inimigos estão se levantando e eles acham que Deus não vai me salvar. Estão querendo colocar na minha cabeça isso, de que Deus não vai me salvar. Irmãos, alguns anos depois, na verdade alguns séculos depois, um homem também no Jardim das Oliveiras também se curvou em agonia e tristeza. Um homem também no Jardim das Oliveiras viu ser traído por alguém que o acompanhou por 3 anos. Um homem também no Jardim das Oliveiras viu todos os que estavam ao seu redor o abandonar. Viu todos os que estavam ao seu redor se levantarem contra ele. Ele viu uma semana antes todos os saudando, dizendo Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, bem-vindo filho de Davi. Mas agora ele sabe que todas essas pessoas no dia seguinte vão gritar, crucificam, crucificam, crucificam. Eles dizem, não há salvação. Jesus Cristo encarou essa mesma situação que Davi está encarando aqui. Mas nós também, meus irmãos, podemos encará-la em todo o tempo. E da mesma maneira, meus irmãos, nós podemos ver os nossos inimigos aumentando. E isso pode ser bastante assustador, quando nós nos deparamos com o fato de que, às vezes, até as pessoas da nossa própria casa, o nosso filho tão querido que nós tanto cuidamos, trocamos fralda, compramos roupa, treinamos, colocamos na universidade, ele virou esquerdista, virou nosso inimigo. Como é difícil, meus irmãos, se deparar com o fato de que, de repente, você tem dentro da sua própria família alguém que é o seu inimigo e se multiplicará a cada dia. Como lidar com isso, Davi? A forma de lidar disso para Davi é rogar ao Senhor e dizer, Senhor, olha o que está acontecendo, meus inimigos se avolumam diante de mim e eles dizem que o Senhor não pode me salvar. Mas, de repente, Davi tem um toque como quem diz, eu não acredito nisso. O Senhor ainda é meu Jesus. O Senhor ainda é minha salvação. Paz e segurança santa para os redimidos, meus irmãos, nos leva a afirmar nossa confiança no Senhor, versículos 3 e 4. Ele diz, eu sei que eles estão dizendo que o Senhor não vai me salvar. Eu sei que eles estão dizendo que o Senhor não é a minha salvação. Mas agora eu quero dizer o que é que eu acho que o Senhor é. Versículo número 3, ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Versículo 3, meus irmãos, ele de repente apresenta-se dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei o que o povo espera de mim, mas eu sei quem é o Senhor. A expressão escudo era muito usada para o rei de Israel, ele era o escudo de Israel, ele era a proteção de Israel, mas Davi está tão fragilizado que ele sabe que não consegue proteger nem ele mesmo, ele sabe que não tem condições nem sequer de ele mesmo se salvar, porque os próprios inimigos dizem que se nem Deus pode, ele sabe que ele não pode. Mas ele diz, eu não tenho problema nenhum em me humilhar e dizer que eu não sou o escudo de Israel, que eu não sou o impenetrável, que eu não sou aquele que garante a segurança de ninguém, eu não tenho condições de guardar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros. Ele diz, a minha segurança está no fato de que eu tenho um escudo que é sim impenetrável. O Senhor é o meu escudo. O salmo que nós lemos no início do nosso culto termina exatamente, o texto que nós lemos dizia exatamente isso. O Senhor é o nosso escudo, é o Senhor que nos protege. Davi diz, em todas essas situações, em meio a essa dificuldade toda, eu consigo enxergar, eu rogo a Deus por misericórdia, porque o Senhor está vendo os meus inimigos se avolumando, e eles dizendo que o Senhor não pode me salvar, mas eu sei que o Senhor é o meu escudo, eu tenho essa certeza, eu confio no Senhor, que é quem me guarda. Mas Davi não está preocupado somente em saber que o Senhor vai guardá-lo. Ele diz que o Senhor é quem mantém minha posição. Versículo número 3, ele diz assim, além do meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele diz, eu não tenho glória própria, eu não tenho a glória do reinado de Israel, eu não sou o glorioso rei de Israel. É interessante porque o maior rei de todos os tempos de Israel continuou sendo Davi. Mesmo que Salomão tenha expandido em riquezas, tenha expandido em território, foi Davi o maior rei de Israel. Ele diz, mas eu não tenho glória própria. A minha glória vem completamente do Senhor. É o Senhor que é a minha glória. De repente ele não tem orgulho nenhum em dizer, Senhor, eu não posso me proteger, eu não posso cuidar de mim mesmo. Só o Senhor que pode cuidar de mim. Só o Senhor é quem me mantém a glória. Só o Senhor pode exaltar a minha cabeça. Eu acho interessante porque nesse momento a cara de Davi estava no chão.
Ele estava com o rosto na terra. Estava plenamente humilhado, cabisbaixo. Ele diz, mas o Senhor é o único que pode levantar a minha cabeça. O Senhor é o único que pode me exaltar novamente. E foi exatamente isso que o Senhor fez mais à frente. Foi exatamente isso que o Senhor fez. O Senhor devolveu a glória a Davi. E ele não só se tornou rei novamente, como o reino inteiro precisou se curvar diante dele, e ele ainda fez o seu sucessor, dizendo que era para ser Salomão o sucessor, e foi isso realmente que aconteceu. O Senhor o exaltou, o Senhor levantou a cabeça de Davi, ele diz, e eu digo isso porque só o Senhor pode fazer isso. Essa certeza só vem do Senhor. Ele termina dizendo, no versículo número 4, com minha voz eu clamo ao Senhor. Diz, minha única saída é saber de que o Senhor está atento ao que eu digo. E eu vou produzir diante do Senhor o meu lamento, a minha tristeza e o meu choro. Eu vou chorar ao Senhor, eu vou rogar ao Senhor. Mas olha o que é que ele diz no final do versículo 4. O contrário do final do versículo 2. Enquanto no versículo 2 o povo dizia, não há em Deus salvação para ele. No versículo número 4 ele diz, e o Senhor do seu santo monte me responde. Davi, meus irmãos, não está mais em Jerusalém, ele já está fugindo. Ele está saindo de Jerusalém. Na verdade, não existia templo ainda, porque só Salomão vai construir, mas a arca já está morando em Jerusalém. É lá que o Senhor habita, em Jerusalém. Ele mesmo tinha levado a arca para lá. Ele sabe que o Senhor está lá, mas ele diz, mas eu não preciso voltar para Jerusalém para conversar com o Senhor. Eu não preciso ter um sacerdote para conversar com o Senhor. Eu não preciso de todo esse negócio. Ele diz, daqui mesmo de onde eu estou, eu sei que de lá de Jerusalém, de onde Absalão acha que está reinando, lá de Jerusalém, onde os meus inimigos estão, lá naquela cidade que eu acabei de perder, lá o Senhor tem um trono, e de lá é que o Senhor me responde. Ele olha para toda a situação e vê tudo por cima. Ele diz, o meu Deus não perdeu o controle, o meu Deus está no seu santo monte, eu posso orar onde eu estiver, mas de lá o Senhor vai me atender. Alguns séculos depois, um homem também fez uma oração muito parecida. Ele rogou ao Senhor que o Senhor o exaltasse no final. Ele rogou ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia, porque ele iria passar por momentos muito difíceis pela frente. Ele rogou ao Senhor que o Senhor o acolhesse naquele instante e o ajudasse. Que ele tivesse condições de tomar o cálice que ele estava para tomar. Se tivesse uma saída, seria bom, mas se não tivesse, que fosse feita a vontade do Senhor. E ele também entendeu que o Senhor o sustentaria e que no final o exaltaria. E 3 dias depois, esse homem foi ressuscitado e foi assunto aos céus 40 dias depois e está sentado à destra de Deus, julgando a vivos e mortos. Ele também confiou no Senhor. Nós também, meus irmãos, podemos orar ao Senhor. Não interessa qual a quantidade de inimigos que estejam nos sobressaindo. Não interessa qual o tamanho do seu problema. Você sempre poderá contar com aquele que está assentado no trono. E mesmo que você esteja enfiado no mais profundo dos abismos, de lá o Senhor vai te contemplar. E mesmo que você esteja escondido no fundo do mar, de lá o Senhor te verá. O Senhor é a minha salvação. É o Senhor quem me salva. É o Senhor quem cuida de mim. É por isso mesmo que no momento mais difícil da vida do profeta Jonas, quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele arrastou o Salmo de número 3 para orar. Ele diz, o Senhor é a minha salvação. Ele diz, o Senhor pode me resgatar de lá. O Senhor pode me tirar de lá. Daí, meus irmãos, paz e segurança santa dos redimidos vem quando nós antevemos a vitória, quando ela nem está perto do horizonte. Versículo número 5 e diante. Depois de orar, o que é que Davi faz? Ele diz, versículo 5, deito-me e pego no sono. Eu sei que alguns autores acham que isso aqui diz respeito à forma como esse salmo foi escrito. Esse salmo, na verdade, é um salmo vespertino, o outro é um salmo mais noturno. Esse salmo é um salmo de manhã. Um comentarista chega a dizer que amanhã é a melhor parte do dia. Depende, eu sou noturno, então amanhã para mim é a parte mais difícil do dia. Eu só trabalho à noite, eu sou meio morcego nessas horas. Mas o que o salmista chega agora e diz é que existe uma diferença para manter paz e segurança quando tudo está dando errado. É quando nós colocamos nas mãos do Senhor.
quando nós depositamos a nossa confiança e certeza naquele que tem controle sobre todas as coisas. E o que ele acabou de fazer nos versículos de número 4 e 5, 3 e 4 foi orar. No versículo 5 ele diz, agora eu vou dormir. E ele não sofre de insônia como o pastor Sivaldo. Ele dorme bem. Eu não dormiria. Mas ele chega agora e diz, deito-me e pego no sono. Aí você pode pensar, então ele dormiu rápido. Eu não creio que ele tenha dormido rápido, porque o foco aqui não é dormir. Porque tem gente que realmente dorme até sentado no banco da igreja, imagina o resto. Né? Eu não creio que ele esteja dizendo isso. Eu acho que o foco não está em deito-me e pego no sono. Eu acho que o foco está no final do versículo 5. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Vocês, irmãos, pararam para pensar, mas por que que Deus nos dá sono? Por que que Deus nos obriga a ficarmos na cama? Eu tenho certeza que você parou para pensar que tinha uma propaganda um tempo desse de colchão que dizia que 1/3 da sua vida você passa em cima dele. Colchão, meus irmãos, é o lugar mais perigoso do mundo. A maioria das pessoas do mundo morre em cima dele. Então é um lugar complicado. Criança sabe muito bem que não é um bom lugar. Nenhuma criança gosta de ir para lá. Sempre é uma confusão, sempre é uma guerra. Mas o princípio aqui por trás, meus irmãos, é que nós precisamos ir para lá. Se você não dormir um dia, você vai começar a ficar cansado, seus rins vão ter dificuldade em funcionar, você vai ter olheiras, você vai ter dificuldade em raciocinar, o seu raciocínio lógico vai ficar um pouco atrapalhado. Depois do segundo dia de sono, você vai começar a ver coisas, você vai começar a ouvir coisas. Depois do terceiro dia de sono, aí seu corpo começa a parar, seu intestino para, você vai ter problemas de respiração. Você vai morrer depois de 3 dias sem sono. Por que o Senhor fez isso? Ah, pastor, mas todo animal no mundo precisa dormir. Não! Para pensar que peixe não tem pálpebra, como é que ele fecha os olhos para dormir? Ele basicamente tenta manter um estágio de instabilidade, mas ele se mantém lá como se fosse um pouco inerte. A maioria dos passarinhos faz o seguinte, metade do cérebro dorme enquanto a outra metade fica ligada. Na metade da noite ele troca de lado. Resolvido o problema. Ele dorme metade do cérebro de cada vez. Nós não podíamos ser assim? Por que o Senhor não nos fez assim? A gente podia pelo menos trabalhar no automático metade da noite. Já imaginou? Bata metade do cérebro para trabalhar, a outra metade, durante pelo menos um pouquinho de dia, as mulheres seriam mais racionais e os homens mais emocionais. Mas o Senhor nos obrigou a passarmos 8 horas deitados para dizer, você não tem como se proteger 24 horas por dia. Você vai trancar a porta, vai trancar a grade. Você vai ficar preocupado se alguém vai destelhar a casa, se alguém vai conseguir abrir a porta, mas não tem jeito, você vai ter que dormir. Você vai ter que desligar. Vai chegar uma hora que você vai ter que entender que não tem como se proteger 24 horas por dia. Você vai precisar dormir. E mesmo em meio à guerra, com bomba explodindo e tiro para todo lado, o soldado tem que dormir. Tem uma hora que ele vai ter que dormir. O Senhor de repente olha para nós e diz, tem que dormir. Não tem jeito. Você vai ter que entender de que sua segurança não depende de você, não depende dos cadeados. Sua segurança não depende da polícia, porque não vai conseguir nem chegar a tempo. Sua segurança não depende de nada, a não ser do Senhor. Ele diz, por isso que eu deito, o que é que eu faço? Eu durmo, porque eu não tenho controle sobre isso. E no final das contas, o que é que eu sei? Ele diz, eu acordo e quando eu acordar, qual é a primeira informação que eu tenho quando acordar de manhãzinho? Ele diz, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Ele acorda de manhã e diz, eu sei quem me segura, eu sei quem me faz acordar de manhã, é o Senhor quem me faz acordar de manhã. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me protege. Ele diz, eu não vou ficar com medo de Absalão chegar aqui de surpresa e me matar. Eu vou dormir, porque se eu acordar amanhã de manhã, foi o Senhor que não deixou Absalão encostar. Foi o Senhor que me manteve protegido. Por isso mesmo, versículo 6, ele dá uma declaração incrível de segurança. Ele diz, não tenho medo dos milhares do povo. Ele está contando o exército de Absalão aqui. Está dizendo, é muita gente. São milhares de pessoas. Mas tem um detalhe, eu não tenho medo deles. Você pode dizer que cabra macho. Ele diz, não é isso não. Ele não tem medo, meus irmãos, porque ele sabe com quem ele está. Porque no Salmo 23 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele diz, eu não preciso temer a nada nem a ninguém, quando o Senhor está ao meu lado.
O Senhor está me protegendo, está cuidando de mim. Ele diz, eu não preciso ficar desesperado, porque o Senhor é quem cuida de mim. Por isso mesmo ele diz, eu não preciso ter medo dos milhares do povo. Eu não preciso temer aqueles que tomam posição contra mim de todos os lados. Ou seja, eu estou cercado, mas eu não preciso ficar com medo. Ele diz, sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir. Olha o que ele vai pedir, versículo 7. Ele usa uma expressão que quem usava era Moisés, lá no Antigo Testamento. Em Número capítulo 10, que nós estudamos nesse mês passado, nós vimos que a nuvem se levantava e a nuvem baixava de cima do tabernáculo na hora que o povo tinha que se erguer. E quando a nuvem se levantava, capítulo 10 nos diz que Moisés cantava, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Davi se lembra do cântico de Moisés e diz, levanta-te, Senhor, salva, meu Deus. Ele de repente chega agora e diz, Senhor, está na hora de o Senhor mostrar o seu poder, porque quando a nuvem do Senhor se levantar, os inimigos serão desfeitos na sua presença. É o Senhor que vai destruí-los. E ele é bem agressivo no versículo 7. Eu sei que aquelas pessoas que são mais pacifistas vão ficar meio assustados com Davi. Mas Davi está desejando um negócio bem interessante aqui. Versículo 7 ele diz, Senhor, se levante, salva-me, Senhor, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. Para que você não ache que ele só deu um murro no queixo, ele diz, quebra os dentes dele, Senhor. Ele não está dizendo só deu um murrinho no queixo, não. Ele está dizendo, quebre a boca dele inteira. O motivo pelo qual ele está pedindo que o Senhor machuque a boca deles, o motivo pelo qual ele está querendo que o Senhor arranque o dente dos seus inimigos, dos ímpios, é porque esses inimigos disseram bobagem no versículo número 2. Eles abriram a boca para dizer que o Senhor não os salvaria. Ele está dizendo, Senhor, quebra os dentes deles para eles saberem que o Senhor me salvou. Quebra os dentes deles para eles nunca mais virem me dizer que o Senhor não pode me salvar, para eles nunca mais tentarem colocar areia na minha fé. Senhor, quebra os dentes dele, porque enquanto a boca dele estiver inchada, ele não vai poder abrir a boca para dizer que o Senhor não me salva. Levanta-te, Senhor. Quebra os dentes deles para que eles entendam de que o Senhor me salvou e eles é que ficaram mudos. Versículo número 8 ele diz, sabe por que eu estou tão confiante? Não é porque o meu exército é bom. Não é porque eu tenho um pensamento positivo, vai dar tudo certo no final. Não. É porque do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Jesus é a salvação do seu povo. É a mesma palavra aqui de novo. Ele diz, do Senhor é que é a salvação. E de repente ele diz, e sobre o seu povo a tua bênção. Espera aí é complicado demais. Porque esse povo são os milhares que estão cercando ele no versículo 6. São os inimigos que são numerosos do versículo 1. Eles estão contra Davi, mas Davi termina sua oração dizendo, mas eles são povo de Deus e a sua bênção vai estar sobre eles. Eles nos lembram alguém, meus irmãos, que alguns séculos depois estava grudado numa cruz e quando seus inimigos se levantavam contra ele, ele estava lá dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eles nos lembram o fato, meus irmãos, de que o próprio Jesus perdoou o seu povo, mesmo o seu povo sendo seu inimigo. E Davi de repente olha para tudo isso e diz, o Senhor há de se levantar. E no final das contas, o próprio Jesus adverte para o fato de que ele iria se erguer no final, e que no final das contas o Senhor irá julgar os seus inimigos, e eles saberão que Deus não o abandonou, que Deus esteve com ele, porque 3 dias depois ele foi ressuscitado pelo Pai. Ele teve a sua salvação para nos garantir a nossa salvação. Jesus não ficou no túmulo, o Senhor se ergueu e vai quebrar os dentes dos inimigos que se levantaram contra ele. Eu e você da mesma maneira, meus irmãos. Nossa confiança não está na nossa força. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos e confiaremos no Senhor. É no Senhor que nós confiamos, é nele que nós depositamos toda a nossa esperança. Nós não depositamos as nossas esperanças na nossa própria força, no nosso próprio braço, porque nós somos frágeis. Mas quando nós orarmos ao Senhor e dissermos, levanta-te, Senhor, contra os nossos inimigos, o Senhor os humilhará no dia final. E será o próprio Jesus Cristo, que é a nossa salvação, que irá fazer isso por nós. E naquele último dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor.
Como é que pode viver em paz em meio a tanta dificuldade? Como viver em paz quando os nossos projetos mais importantes se desmancham? Como viver em paz e segurança quando tudo dá errado? Se tem alguém aflito, meus irmãos, esse salmo é o salmo para ser cantado. Esse salmo é para ser cantado para aqueles que têm filhos desobedientes que estão maltratando seus corações. Esse salmo é para ser cantado por pais que tiveram seus filhos se levantando contra ele. Foi assim que Davi viu a vida, filhos se levantando contra ele com milhares ao seu redor. Foi assim que Jesus viu a vida, os 12 que o acompanharam fugindo, um deles o traindo e o resto do povo todo dizendo: crucifica-o. Nós não temos motivos para ficar desesperados. Nós ainda nos lembramos de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Se alguém está passando por dificuldade no seu casamento, está vendo tudo desmanchar-se diante dos seus olhos, e já as dores e os sofrimentos são tantos que já não dá mais para suportar. Se alguém está passando por perigos reais, Davi também passou, Jesus estava passando também. E ele nos lembra do fato de que nós podemos olhar para o mundo e ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Não interessa qual seja a situação difícil que nós estejamos enfrentando. Quão grande projeto se arruinou diante de nós, por maior que seja a tristeza que esteja nos arruinando o coração, nós sempre podemos contar com a certeza de que o Senhor escuta as nossas orações. Ele é o nosso escudo, meus irmãos. É Ele que nos protege, é Ele que exalta a nossa cabeça. É o Senhor que, quando clamamos, do seu santo monte se levanta e nos atende. É Ele que se levanta e quebra o queixo dos nossos inimigos. É o Senhor que faz isso. Mas mesmo que você esteja tão desanimado, lembre-se da história daquele que viveu alguns séculos depois de Davi, Jesus Cristo. Jesus viu seus inimigos crescendo diante dele. Ele orou no mesmo lugar que Davi, no Monte das Oliveiras. Ele também viu que todas as pessoas o estavam traindo e abandonando. Mas ele também manteve a certeza de que a exaltação viria do Senhor. Que no final era o Senhor Deus Pai que iria salvá-lo daquela situação toda. Ele passou pela morte, mas ele tinha certeza no final de que ele seria exaltado em sua cabeça. E que o Senhor vai se levantar no final e que ele terá a vitória plena no final. Como cristãos, meus irmãos, nós não desanimamos. Nós simplesmente oramos o que o salmista Davi orou, que foi a mesma coisa que Jesus orou. Se estivermos em desespero, nos lembremos de que o Senhor venceu, para que nós vencêssemos também. E é isso que nós vamos nos lembrar hoje à noite. A ceia do Senhor é o exemplo disso. O sangue de Cristo derramado, corpo de Cristo rasgado em favor de nós, vai nos lembrar hoje de que Ele também enfrentou momentos muito difíceis na vida, que Ele também confiou no Senhor Deus Pai, e que Ele também obteve a vitória e obterá a vitória plena no final. E quando o nosso general vence, todo o seu exército vence com ele. Que o Senhor nos dê a graça de descansarmos no Senhor hoje, de confiarmos no Senhor e termos a segurança que vem somente dEle e não das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.